Howell é um fracassado de nível 3 no fundo da sua turma, e por ser tão fraco, ele é constantemente provocado pelos outros colegas, que estão por volta dos níveis 4 e 5. Aparentemente, quando entrou na academia, ele foi aclamado como um prodígio por toda a escola. Mas mesmo depois de 2 anos lá, ele não conseguiu subir de nível de forma significativa, e é por isso que está perdendo tão feio para esses caras. No entanto, antes que pudesse realmente apanhar, sua irmã Yunfi apareceu para salvá-lo, chutando um dos valentões direto contra a parede. Diferente dele, Yunfi é a verdadeira definição de prodígio, tendo alcançado o nível 7 em apenas 1 ano, enquanto a maioria dos alunos levaria pelo menos 4 anos para fazer o mesmo. Os outros valentões ficam absolutamente aterrorizados com ela, então pegam o amigo e fogem o mais rápido possível. Você poderia pensar que Howell teria inveja da irmã por ter conseguido o que ele não conseguiu, mas não. Eles têm uma ótima relação de irmãos. Nada de Alabama. Quando eram pequenos, a mãe deles estava levando os dois para a escola quando, de repente, uma fenda se abriu no céu e um monstro aterrorizante invadiu a realidade deles. A mãe imediatamente os pegou e correu para se esconder, mas o monstro já estava massacrando as pessoas ao redor, e se algo não fosse feito rapidamente, seria apenas questão de tempo até encontrá-los. Assim, a mãe tomou a difícil decisão de deixar os filhos para trás e ir enfrentar a criatura. Ela possuía um poder incrível e, por um tempo, conseguiu lutar bem contra ele, mas no fundo, sabia que não seria forte o suficiente para derrotá-lo. Para piorar, o monstro claramente estava atrás do selo divino que havia sido confiado a ela, e se conseguisse colocá-lo em suas mãos, as consequências seriam catastróficas. Então, ela precisava fazer tudo ao seu alcance para impedi-lo. O monstro zombou dela e disse para desistir, pois não havia como vencer. Mas mesmo que isso fosse verdade, ele subestimou até onde ela estava disposta a ir. Foi uma decisão difícil, pois ela sabia que deixaria seus filhos para sempre, mas não tinha escolha. Então olhou para Howell e disse para ele proteger a irmã antes de voar para o céu e detonar o tesouro para impedir o monstro de obtê-lo. Nos anos seguintes ao ataque, cada vez mais monstros começaram a cruzar para a dimensão humana, causando destruição. Mas ao mesmo tempo, os humanos começaram a despertar poderes sobrenaturais para lutar contra eles. E para ajudar jovens lutadores a desenvolverem seus poderes, a academia foi criada. No presente, Howell está comemorando seu aniversário de 18 anos com o pai e a irmã. Eles dizem para ele fazer um pedido e apagar as velas. Normalmente, ele desejaria deixar de ser fraco, mas se fazer desejos realmente funcionasse, ele já teria ficado mais forte há muito tempo. Mesmo assim, ele acaba fazendo um pedido. Mas seja lá o que ele pediu, definitivamente não foi atendido, porque momentos depois, um monstro-aranha rasga a realidade e começa imediatamente a causar destruição ao redor. Para proteger sua família, o pai de Howell, que é nível 9, entra em ação para tentar parar o monstro e dar tempo para os filhos fugirem, mas ele é derrotado instantaneamente. Vendo isso, Yunfi também tenta atacar, mas se o pai não conseguiu fazer nada, então seu nível 7 também não tem chance. E de fato, sua flecha não causa absolutamente nenhum efeito no monstro. A aranha então eletrocuta Yunfi e está prestes a finalizá-la, mas pouco antes disso acontecer, Howell se joga na frente dela e segura a perna da criatura. Yunfi grita para ele sair do caminho, pois ele não é forte o suficiente, e ele sabe disso, mas não vai ficar parado vendo sua família ser massacrada. Ele manda eles fugirem enquanto ainda há tempo. Infelizmente, embora seja corajoso, em termos de força, ele ainda é um fracassado. Então a aranha o perfura facilmente no coração e se prepara para fazer o mesmo com os outros. Mesmo assim, ele tenta segurar a perna do monstro para atrasá-lo, nem que seja um pouco, mas a criatura o joga de lado sem esforço, pois não quer perder mais tempo com alguém inútil de nível 3. Enquanto seu corpo cai no chão, Howell é tomado pela dor de perceber que vai morrer assim, mesmo tendo tantas coisas que ainda queria fazer. No entanto, no momento em que está prestes a morrer, ele desperta o sistema King of Glory, e de repente uma quantidade absurda de poder invade seu corpo. Sem entender o que aconteceu, ele usa esse novo poder para começar a empurrar a aranha para trás, e dessa vez consegue se manter firme. A criatura percebe que o subestimou e passa a lutar sério, abrindo seus olhos demoníacos e começando a absorver energia dos humanos ao redor. Monstros como ela podem subir de nível em batalha sugando energia das vítimas, e usa essa energia para atacar Howell, derrubando-o completamente. A aranha está prestes a finalizá-lo, mas o sistema detecta que o HP dele está abaixo de 1% e concede permissão para usar uma habilidade suprema. Assim que a habilidade é ativada, Howell incinera a aranha completamente com seu poder devastador. Logo depois, ele desmaia. Mais tarde, Howell acorda em um espaço estranho e ouve uma voz dizendo que o sistema divino finalmente foi ativado e que a lista de atributos do Imperador Carmesim, uma das várias contidas no sistema, foi vinculada com sucesso, além de informar que seu nível atual de ligação é 12. Ele fica aliviado ao perceber que todos os seus anos de treinamento não foram um desperdício completo. Mas, quando tenta verificar seu novo nível, fica decepcionado ao descobrir que ainda é apenas nível 3.
O sistema o informa que seu nível de ligação é visível publicamente, mas não há motivo para se preocupar, pois sua força ainda será equivalente à de um nível 12. E Hal fica feliz ao ouvir isso, pois isso significa que, a partir de agora, ele finalmente pode assumir o controle de sua vida. De volta ao mundo real, Yanfi levou Hal e seu pai ao hospital para tratamento, mas a condição do pai é significativamente pior, e se ele não receber tratamento logo, irá morrer. Infelizmente, o médico se recusa a tratar a família de Hal, pois acha que eles são pobres que não conseguirão pagar as contas, então não acha que vale a pena tratá-los. Yanfi implora para que ele reconsidere, mas o médico a expulsa e manda que ela saia do hospital. Howell aparece e segura Yunfi bem a tempo de impedir que ela se machuque. Ao vê-lo, Yunfi pergunta a Hal se ele está bem, já que ainda está preocupada com ele, mas ele está perfeitamente bem, então diz que vai resolver isso. O médico fica bastante chocado ao ver Hal de pé tão rapidamente, já que não se lembra de ter dado nenhum tratamento a ele, mas Hal diz que cuidará de tudo. Ele se aproxima do médico, tira a gema mágica que conseguiu do monstro-aranha e diz que pagará as despesas médicas de seu pai. O médico fica incrédulo ao perceber que a gema é extremamente valiosa, mas não consegue acreditar que um fracassado de nível 3 como Hal tenha conseguido aquilo sozinho. No entanto, ele não é do tipo que recusa dinheiro, então decide aceitar a gema mesmo assim. Mas, quando o médico a pega, sua mão é subitamente envolvida em chamas. Essa foi a forma de Hal ao se vingar pelo que ele fez com Yanfi momentos antes. Mas ele disfarça e diz que o poder da gema ainda está recente, então tocá-la de forma imprudente provavelmente causou o fogo. O médico fica envergonhado, grita com seus subordinados para voltarem ao trabalho e então diz a Hal que a gema vale apenas cerca de 200.000 yuans, enquanto o tratamento do pai custará 500.000, então ele ainda precisa de mais dinheiro. Howell promete que conseguirá o restante se o médico lhe der algum tempo, já que ele já tem uma entrada. O médico concorda em dar um dia para que ele faça o pagamento completo, mas se passar disso, o pai dele será expulso. Depois que o médico vai embora, Yanfi pergunta a Hal se ele tem um plano, pois conseguir 500.000 em um dia é praticamente impossível. Mas, felizmente, Hal já pensou nisso. Ele diz que haverá uma competição na academia amanhã, e o prêmio é bastante alto. Então, se ele vencer, poderão pagar os custos médicos do pai sem problema. Yunfi fica animada ao ouvir isso e diz que também quer participar. Mas Hal a lembra de que seus ferimentos ainda não cicatrizaram, então ela deve descansar e deixar isso com ele. Se Hal diz que consegue, então Yunfi confia totalmente nele. Porém, logo ali, o médico faz uma ligação para seu chefe, avisando para mudar o plano, pois um indivíduo suspeitamente poderoso acabou de aparecer. Na manhã seguinte, na academia, a competição está prestes a começar, e graças a um generoso patrocínio de última hora do Grupo Hano, o prêmio foi aumentado para 1 milhão. Como convidada especial, a filha mais velha do Grupo Ramo, Mosher, está lá para assistir à competição. Ela até afirma que o grupo ficará feliz em receber quaisquer talentos excepcionais que se destaquem, e todos os estudantes ficam animados ao ouvir isso, pois entrar no Grupo Ramo é uma das maiores honras que existem. No entanto, quando o cenário da competição é anunciado, o clima muda rapidamente, pois a arena será uma floresta sombria, onde o nível dos inimigos varia do nível 5 até o nível 15. O chefe dessa dimensão é um Shadow Trend de nível 15, e pontos podem ser obtidos derrotando monstros, mas também eliminando colegas de classe, o que basicamente significa que eles são incentivados a se matar. Os estudantes começam a reclamar, pois as regras parecem desnecessariamente cruéis, e isso pode até ser verdade, mas a resposta de Motcher é que ela não se importa. E ela não está dizendo isso apenas por efeito dramático, ela realmente não se importa se eles sobreviverão ou não, porque a única coisa que importa nesse mundo é a força. Então, se você não for forte o suficiente para sobreviver, você não tem valor para ela. A maioria dos alunos hesita em atravessar o portal para participar, mas Hal não hesita nem por um segundo e entra imediatamente. Os valentões que normalmente o provocam o veem entrar sem medo e não querem parecer covardes, então o seguem. E depois deles, vários outros estudantes também criam coragem para entrar. Enquanto isso, Motcher dá uma olhada na ficha de status de Hal e demonstra interesse nele, pois ouviu que foi ele quem derrotou a aranha demoníaca no dia anterior. Na Floresta Sombria, Hal passa alguns minutos matando aranhas básicas, mas as pequenas não lhe dão muita experiência. Então, ele decide procurar monstros mais poderosos. Para isso, começa a seguir um grupo de aranhas, esperando que eventualmente o levem de volta ao ninho. Mas, no caminho, ele ouve o som de uma garota pedindo ajuda. Ele segue o som e eventualmente encontra uma de suas colegas presa em uma teia de aranha. Ela fica extremamente aliviada ao ver Howell e implora para que ele a salve. Como a maioria dos outros estudantes entrou em grupos, desconfiada
desconfiado de que isso possa ser uma armadilha, Howell pergunta o que aconteceu com o time dela, e ela responde que seus companheiros a abandonaram depois que ela foi capturada, então ela realmente precisa da ajuda dele ou vai morrer. Howell sente pena dela, então concorda em ajudar, mas pede que ela fique quieta, pois eles não querem atrair nenhum monstro. Ele então começa a queimar as teias para libertá-la, mas, assim que as teias desaparecem, ela começa a cair no chão. Howell corre para pegá-la, mas acaba sendo preso em uma segunda teia de aranha, que o puxa e acaba prensando o rosto dele nas coxas da garota. Tudo isso fazia parte do plano da aranha, pois ela sabia que, se deixasse a garota viva em uma de suas armadilhas, alguém eventualmente viria salvá-la. Assim conseguiria 2 humanos pelo preço de 1. No entanto, Hal não pretende virar comida de aranha tão cedo, então ele queima as teias para se libertar. Mas ele e Juan ainda estão grudados, então ele precisa dar um jeito nisso. A aranha começa a disparar dezenas de ataques venenosos, e cada um seria mortal ao contato. Felizmente, antes que atingissem Howell, Juan consegue morder as teias, e assim que os braços de Howell ficam livres, ele consegue facilmente se defender do monstro. Ruin fica surpresa, pois não fazia ideia de que Howell era tão forte. Como Howell dominou a habilidade Tempestade Carmesim, ele sabe que essa aranha não é páreo para ele, mas o veneno dela ainda é bem perigoso. Então, enquanto ela atira nele, ele desvia para evitar ser atingido. A aranha continua atacando, mas Howell está 10 vezes mais rápido e forte do que antes. Então ele corta facilmente os ataques até se aproximar o suficiente para dar o golpe final. Depois que a aranha morre, Hal se aproxima e pega uma de suas presas. Momento em que o sistema a transforma em um item de veneno mortal que pode ser usado 3 vezes. Hal não fazia ideia de que o sistema podia fazer isso, mas não vai recusar um item poderoso, então o guarda. Nesse momento, a transmissão da competição anuncia que Hal derrotou uma aranha demoníaca, então ele recebe 1000 pontos por isso. E como Juan ajudou, ela é considerada parte da equipe de Hal e recebe 500 pontos. Ruin não consegue acreditar que ganhou pontos apenas se aproveitando do esforço dele, mesmo sem ter feito muito, mas se Howell a deixasse, ela certamente seria morta pelo próximo monstro que encontrasse. Então, agora que a batalha acabou, Ruin começa a elogiar Hal, na esperança de fazê-lo gostar dela o suficiente para mantê-la por perto. No entanto, Hal não cai nessa bajulação, embora ele possa se beneficiar de uma curandeira como ela, então não se importa em deixá-la acompanhá-lo. Enquanto isso, a equipe de Rowan, que a abandonou, está sendo atacada por um demônio, e um deles morre, enquanto o outro consegue usar um pergaminho de fuga para sair da competição antes de ser morto. O último restante é Lee, e ele não tem um pergaminho, então corre desesperadamente até acabar encontrando Howell e Ruin. Lee implora por ajuda, mas Hal não acha que vale a pena ajudá-lo, especialmente porque ele abandonou Juan antes. No entanto, Juan sente pena de Lee, então decide perdoá-lo com a condição de que ele prometa nunca mais abandonar seus companheiros. Hal realmente acha que Ruin não deveria perdoar as pessoas tão facilmente, mas ela já começou a curar Lee. A vida dele começa a subir lentamente, mas nesse momento o demônio os alcança, e embora originalmente estivesse atrás apenas de Lee, como Ruin o curou, ela também atraiu a atenção do demônio. Howell pega Ruin e manda ela correr, mas como o demônio agora está atrás dela, ela diz para Hal deixá-la para trás, enquanto o distrai para que ele tenha tempo de escapar. Enquanto isso, mesmo sendo o causador de toda essa situação, Lee não tem intenção de ajudar e tenta fugir sorrateiramente, deixando os dois lidarem com o demônio sozinhos. Mas antes que consiga escapar, Hal o agarra pelo pescoço e diz que ele não vai a lugar nenhum até pedir desculpas adequadamente para Ruin. Howell então acerta o demônio com uma enorme explosão de fogo, e ao acreditar que ele finalmente morreu, leva Lee até Ruin e o força a se ajoelhar e pedir perdão. Lee imediatamente começa a implorar para ser poupado, dizendo que não fazia ideia de que eles eram tão fortes, e até promete fazer qualquer coisa se o perdoarem. Ruin ainda é bondosa, então está pronta para perdoá-lo novamente. Mas no momento em que se distrai, Lee saca uma adaga e avança contra ela, tentando matá-la como vingança por tê-lo humilhado. No entanto, antes que consiga fazer qualquer coisa, Hal o acerta com um combo de 3 golpes que esgota o restante do HP dele. Lee ainda está tecnicamente vivo, mas como seu HP chegou a 0 de acordo com as regras, todos os seus pontos são transferidos para Howell, e ele é eliminado da competição. Ruin pede desculpas a Howell por ter baixado a guarda, mas ele diz que não é culpa dela, ela apenas confiou demais em Lee, e isso não é algo pelo qual deva se desculpar, mas a partir de agora, ele diz que ela deve confiar apenas em quem realmente merece. Nesse momento, o demônio retorna do nada, pois o ataque anterior de Howell não foi suficiente para derrotá-lo. Howell ativa seus poderes, avança contra o monstro e o golpeia repetidamente até que ele finalmente caia no chão. Ruin pergunta se o demônio foi derrotado, mas Hal diz que ele ainda está vivo, já que demônios têm alta resistência natural à magia de fogo. Se quiserem acabar com ele de vez, precisam matá-lo ou encontrar uma forma de acalmar sua raiva. Hal sugere tentar domesticá-lo usando um feitiço calmante, e como Juan é uma curandeira, ela imediatamente se oferece para lançar o feitiço. Mas há outro problema. Para que funcione
funcione, o HP do demônio precisa estar abaixo de 20%, e cumprir essa condição será difícil, pois o demônio já se levantou novamente. Ele dispara um ataque contra os dois, então Hal instintivamente bloqueia para proteger Ruin, e assim que ela está segura, avança para enfrentar o demônio. Ele usa uma habilidade de alto nível, Reino Infernal, para prender o demônio, e com ele imobilizado, Howal o apunhala com sua espada. Seu primeiro ataque causa bastante dano ao demônio, mas isso ainda não é suficiente. Então, ele a agarra pelo rabo e a arremessa contra uma das paredes infernais. Hal está fazendo um bom progresso em diminuir a barra de vida do demônio, mas de repente, ele libera uma explosão aterrorizante que o lança vários metros para trás. Ele não vai conseguir manter isso por muito mais tempo. Então ele pergunta a Ruin se ela já está pronta para lançar o feitiço. E assim que ela dá o sinal, ele desfere um golpe final que deixa o HP do demônio na zona crítica. Agora que todas as condições foram atendidas, Ruin começa o feitiço e dispara um enorme feixe de magia de cura direto no demônio. Quando a poeira baixa, tudo o que resta é um adorável filhote de dragão. No começo, Hal acha que eles podem ter errado o feitiço, mas Ruin diz que não houve erro algum. Aquela é apenas a forma original do demônio, e agora que foi acalmado, não representa mais ameaça. Hal fica aliviado por tudo finalmente ter acabado, e sugere que eles matem o demônio agora que está fraco para ganhar pontos e continuar a missão. Mas assim que o demônio ouve isso, entra em pânico e corre até Ruin pedindo ajuda, pois não quer morrer. Ruin pede para Hal esperar, pois acha o filhote fofo e não quer vê-lo morrer, e ainda diz que o pequeno dragão ofereceu algo valioso em troca de ser poupado. Hal fica surpreso que Ruan consiga entender o dragão, mas não se importa muito, pois duvida que qualquer coisa que ele ofereça valha mais do que o prêmio de 1 milhão. Então decide que é melhor buscar o primeiro lugar. O dragão recua assustado enquanto Hal se prepara para cortar sua cabeça, mas no último segundo ele para, pois não tem coragem de matar uma criatura indefesa sem motivo. Ele joga o dragão de volta para a floresta e manda que ele vá embora. Para sua surpresa, ele ainda recebe pontos por tê-lo domesticado. Hal decide verificar o sistema para ver se também ganhou experiência, e de fato recebe 50.000 pontos de experiência pela batalha, totalizando 75.000. Ele pergunta se há novas habilidades disponíveis. Então, o sistema mostra 3 básicas que ele pode comprar. Ao analisá-las, a que mais chama sua atenção é o Olho da Verdade, pois permite ver detalhes ocultos, algo muito útil na Floresta Sombria. A habilidade custa 70.000 pontos, então ele paga e recebe um estranho globo ocular em sua mente. De volta ao mundo real, Ruan chama Hal e diz que encontrou um ovo especial nos arbustos e acha que deve ser o item valioso mencionado pelo dragão. Hal usa o Olho da Verdade e confirma que o ovo é realmente valioso, pois tem uma taxa de surgimento de 1 em 100.000. Enquanto eles seguem caminho, são observados por Carrie na transmissão, que fica cada vez mais interessada em Hal a cada minuto. Pouco depois, a próxima fase do jogo começa, e o ranking de pontos de todos os participantes é exibido para todos verem. Isso pode parecer inútil, mas o objetivo é lembrar que eles podem ganhar pontos eliminando outros participantes em vez de apenas lutar contra monstros. E acontece que Hal está em primeiro lugar agora, então não demora para que seus colegas comecem a tentar atacá-lo. No entanto, eles ainda acham que Hal é apenas um fraco de nível 3, então superestimam suas próprias forças, e não demora para Hal derrotá-los. 2 deles já estão no chão, e o último ainda está completamente incrédulo, pois não deveria haver nenhuma chance de Howal ser tão forte. Mas mesmo quando tenta atacá-lo novamente, Hal segura a espada dele com facilidade, como se não fosse nada. O cara finalmente percebe o tamanho da diferença de força e tenta fugir, mas Hal não deixa, lançando uma bola de fogo em suas costas e o derrubando. Enquanto ele está no chão, Ruan se aproxima e pega os pergaminhos de fuga dos 3 atacantes, e então os teletransporta à força para fora da floresta, desclassificando-os e concedendo seus pontos a Hal como quem os derrotou. Em seguida, Hal usa o Olho da Verdade para escanear a floresta, e ao localizar o Shadow Triant, diz a Ruin para se apressar, pois quer terminar a missão o mais rápido possível. No entanto, Ruan percebe que 2 pessoas estão vindo nessa direção, Jung e Luo, e fica um pouco preocupada com possíveis problemas, mas Hal não parece preocupado, pois consegue lidar com qualquer coisa. Ele pega a mão de Ruan e manda que ela corra, e eles continuam correndo até chegarem ao covil do Shadow Triant. Ruan pergunta se Hal pretende enfrentar o chefe ali mesmo, mas em vez disso, ele ativa uma habilidade de camuflagem e salta com ela para as árvores, iniciando a próxima fase de seu plano. Luo e os outros estavam perseguindo eles até ali, então Hal pretende fazê-los lutar contra o chefe despreparados enquanto ele observa tudo de longe. Alguns minutos depois, Luo e os outros chegam procurando luta e ficam confusos, pois o painel indica que Hal deveria estar ali, mas eles não conseguem vê-lo. De repente, o chão começa a tremer violentamente, quase fazendo Ruin cair da árvore. Howal a segura para impedir que ela caia, e quando ela recupera o equilíbrio, pergunta a Howal o que está acontecendo. Howal informa a ela que isso é simplesmente um efeito colateral do Shadow Triant, se preparando para lutar. Assim que o Shadow
Shadow Triant faz sua aparição, todos começam a entrar em pânico, porque não esperavam ter que enfrentar o chefe final de repente. Mas como líder, Lua manda todos se acalmarem e avança para enfrentar o Triant. Ele não é forte o suficiente para derrotar o Trent sozinho, então ele diz a todos os magos para usarem toda a magia de fogo que tem, já que essa é a fraqueza do Triant. E ele instrui todos os curandeiros a usarem suas curas no máximo, porque ele vai lutar contra o Trent de perto. Huan fica impressionada com o quão coordenados Luo e sua equipe são, pois eles realmente estão fazendo um bom progresso contra o Trion. E nesse ritmo, é apenas uma questão de tempo até que eles o matem. No entanto, Hao diz a ela que o Trion é um monstro de nível 15, e mesmo que pareça fácil de derrotar, geralmente não é tão simples. De repente, quando Lu vai desferir outro golpe no Triant, ele percebe que sua espada não causou absolutamente nenhum dano. Um momento depois, ele percebe que isso acontece porque o Triant acabou de entrar em uma segunda fase. Ninguém ali sabe nada sobre a segunda fase do Trian, então eles não têm ideia do que esperar. E essa incerteza os deixa nervosos novamente. Luo considera recuar, mas de repente o Triant espalha suas raízes pelo chão e logo em seguida, vários monstros surgem ao redor deles. Todos os pequenos monstros árvore estão no nível 7, e embora não sejam tão fortes quanto o Triant, seus números são tão assustadores que vários lutadores tentam fugir, mas são bloqueados por ainda mais monstros árvore. Então todos ficam presos ali. Enquanto Hao e Huan veem isso acontecer, Huan fica preocupada porque, se as coisas continuarem assim, alguém pode acabar morrendo. Hao concorda com ela, e por mais que odeie Luo por intimidá-lo, ele não tem coragem de ficar parado assistindo enquanto ele é massacrado. Então ele salta e invoca sua espada, fazendo chover fogo sobre o Triant. Enquanto os monstros queimam, Hao pousa ao lado do grupo e aponta sua espada para eles. Alguns lutadores percebem que isso não vale mais a pena, então pegam seus pergaminhos de fuga e desistem na hora. Hao dá a todos os outros uma chance de usar seus pergaminhos de fuga e sair também, mas Luo e os outros continuam sendo teimosos e estão convencidos de que podem derrotar Hao facilmente, já que ele é apenas nível 3 e a média deles é nível 5. Fica claro que eles ainda insistem em lutar contra ele, e Hao está mais do que disposto a atender se eles realmente querem apanhar, mas de repente vários galhos da árvore se estendem e os agarram. Hao consegue desviar saltando, mas os outros lutadores não têm tanta sorte, então agora estão pendurados pelos pés e implorando descaradamente para que Hao vá salvá-los. Luo fica decepcionado com o quão incompetente sua equipe é, então corta as vinhas ao redor de seus pés e avança novamente contra a árvore para terminar isso sozinho. No entanto, ele não percebe que o Triant já havia liberado uma névoa tóxica na área, e inalá-la causa alucinações severas, então ele avisa todos para tomarem cuidado. Ele então ativa um estandarte antitóxico para se proteger da névoa, mas já havia inalado um pouco antes, então começa a alucinar, vendo seus companheiros o atacarem, quando na verdade são apenas monstros árvore tentando enganá-lo. Ele rapidamente percebe a ilusão e se livra dela, mas ainda precisa lidar com os monstros. Felizmente para ele, Hao intervém para eliminar vários deles, e para se livrar da névoa, cria um anel de fogo que a queima no ar. Quando a névoa se dissipa, Luo vê que, enquanto Hao lutava, Huan estava tratando os membros de sua equipe afetados pelas toxinas da névoa, para que não morressem. Dito isso, ele avisa que não há garantia de que ela consiga mantê-los vivos se permanecerem ali por mais tempo, então ele incentiva todos a desistirem enquanto ainda podem. Os lutadores concordam com Hao, então assim que tem a oportunidade, todos abrem seus pergaminhos de fuga e se teleportam para fora dali. Quando todos os outros vão embora, Hao se vira para enfrentar o Triant, mas não será uma batalha fácil, pois o Triant está em sua forma final. Hao tenta prender o Triant em uma prisão de fogo para reduzi-lo a cinzas, mas ele prevê o movimento e cria uma barreira para se proteger das chamas, zombando de Hao por pensar que um truque tão insignificante funcionaria contra ele. Porém, um momento depois, ele se distrai com Huan, e Hao aproveita a oportunidade para se esgueirar por trás e liberar uma explosão de fogo em potência máxima, enquanto o Triant é completamente envolvido pelas chamas. Hao prepara sua espada e o corta ao meio, matando-o com um único golpe e ganhando um total de 100.000 pontos. Com o chefe da dungeon morto, a transmissão anuncia que a missão finalmente foi concluída e que 3 pessoas conseguiram sobreviver. Então, um portal se abre para que eles saiam. Hao fica surpreso ao ouvir que ainda há 3 pessoas ali, pois achava que todos tinham desistido antes. Ele não se surpreende que Huan tenha ficado, mas se pergunta quem é a outra pessoa. Nesse momento, Luo grita com Hao do outro lado da floresta e exige saber como ele ficou tão forte. Hao se recusa a dar qualquer informação, então Lu fica irritado e ataca, mas obviamente não é páreo para Hao. Então Hao o empurra para trás e pega seu pergaminho de fuga antes de teleportá-lo à força para fora dali. Agora só resta Hao e Huan saírem pelo portal, mas de repente a dungeon começa a apresentar falhas devido a uma anomalia, e a transmissão diz que o portal se fechará em poucos segundos. Hao não pode deixar Huan enfrentar qualquer perigo desconhecido que esteja
esteja por vir. Então ele a pega e a arremessa pelo portal para garantir sua segurança. Pouco tempo depois, Hal também consegue sair da dungeon, mas ao voltar para a academia, encontra o local completamente destruído. Nesse momento, ele vê 2 homens armados vindo em sua direção, e embora não saiba o que aconteceu, sabe que será um problema se for visto. Então se camufla e se esconde atrás de uma parede. Enquanto os guardas passam, ele usa o olho da verdade para descobrir quem eles são e descobre que trabalham para o Tiger Group, um grupo que anteriormente trabalhava sob o Mo Group, mas foi expulso por matar pessoas inocentes indiscriminadamente. Eles vieram até ali porque tem uma rixa contra Care e já capturaram ela junto com todos os estudantes que foram teleportados da dungeon anteriormente. Um dos guardas até menciona que capturaram uma garota muito bonita há alguns minutos e ao ouvir isso, Hal sabe que estão falando de Juan. Enquanto isso, no salão principal, o líder do Tiger Group amarrou todos os estudantes capturados e parece ter um interesse especial em Juan. Mas enquanto ele toca seu rosto, ela morde seu dedo em retaliação. Então, ele a esbofeteia brutalmente como punição e começa a espancá-la ainda mais. Luo não consegue suportar tamanha crueldade, então avança contra o líder e dá uma cabeçada nele para afastá-lo de Juan. Mas infelizmente o líder é nível 12, então não será derrotado facilmente. E com os braços ainda amarrados, Lu não tem chance contra ele. Lu é derrubado com um golpe no estômago, e o líder planeja fazer um exemplo dele atirando em sua cabeça diante de todos. Mas de repente, os homens do líder caem no chão, e logo depois, o próprio líder é esfaqueado no ombro por Howell. Ele não faz ideia de como Hal conseguiu chegar atrás dele, mas a adaga que usou causou muito dano venenoso, então ele não consegue se mover. Howell então se aproxima de Luo, ainda com a adaga na mão, e por um momento todos pensam que ele vai se vingar de tudo o que Luo fez com ele antes. Mas, felizmente, Hal não guarda rancores tão pequenos, então quando baixa a lâmina, ele apenas corta as cordas dos pulsos de Luo para libertá-lo. Ele então entrega a adaga a Lu e diz para ele terminar o trabalho, porque se não eliminarem o líder agora, ele certamente voltará no futuro para se vingar. Lu lembra que é possível subir de nível matando humanos, mas nunca tentou antes, e vendo sua hesitação, Hal pergunta se ele está com medo. Lu não quer parecer covarde, então concorda em fazer isso. O líder zomba dele, dizendo que um estudante protegido como ele não teria coragem de matar alguém, mas um segundo depois, Lu o esfaqueia pelas costas, matando-o na hora. Após a morte do líder, Luo sente um aumento de poder em seu corpo ao subir de nível, e depois disso, volta até Howell para devolver a adaga. Mas Hal diz que ele pode ficar com ela. Luo fica chocado que Howell esteja disposto a abrir mão de um item tão valioso e não entende por que ele está sendo tão gentil mesmo depois de tudo. Hal pergunta se ele quer ou não ficar com a adaga, e como Lu realmente quer, ele agradece pelo presente e pede desculpas por todas as vezes que zombou dele. Hal não se importa em perdoá-lo, mas Juan se recusa a aceitar isso e diz que ele não merece o perdão de Hal. Lu grita com Juan, perguntando como ela pode ser tão fria depois de ele ter arriscado a vida para salvá-la. Mas embora ela seja grata, diz que isso é outra questão. Hal afirma que não se importa em perdoar Luo, mas se eles vão ser amigos, ele precisa provar seu valor. Então pede para Luo proteger todos ali enquanto ele estiver fora. Quanto a ele, pretende ir resgatar Care, já que ouviu um guarda dizer que ela estava sendo mantida no ginásio. E se você chegou até aqui, comente a palavra poder para provar que realmente chegou até o final. Do lado de fora, Howell avista 2 guardas sentados perto das escadas. Então ele corta o pescoço de um deles em um instante e mantém o outro sob a ponta da lâmina para impedir que reaja. Em seguida, pergunta onde Motcher está sendo mantida. Mas antes que consiga forçá-lo a responder, de repente, o líder daquela unidade despenca do céu, obrigando Howell a saltar para o lado. O líder então tenta atirar na cabeça de Howell, mas ele já se recuperou e corre para a floresta em busca de cobertura. Ben fica impressionado, pois não esperava que seu aluno fosse tão rápido e tem certeza de que aquela será uma batalha interessante. Ele ordena que seus homens atirem contra a floresta para forçar Howell a sair. Quando Howell não tem mais onde se esconder, ele é obrigado a enfrentar Ben de frente. Ele ataca com tudo o que tem, mas, infelizmente, a armadura de Ben foi projetada para anular dano, fazendo com que os golpes de Howell tenham pouco ou nenhum efeito. Para piorar, Ben também possui canhões laser de alta potência embutidos, o que significa que um disparo direto seria morte instantânea para Howell. Howell consegue bloquear um dos disparos, mas já está chegando ao seu limite. Então, ele chama o sistema e pergunta se há alguma forma de sobreviver, pois não consegue lidar com aquilo no seu estado atual. O sistema informa que ele tem pontos de experiência suficientes para aumentar o nível de ligação e desbloquear uma nova habilidade. O sistema pergunta se ele deseja fazer isso, e Howell, obviamente, responde que sim, já que não tem escolha. Justo quando Howell está prestes a ser destruído completamente, o sistema ativa o traço defensivo da habilidade Imperador Carmesim, formando vários escudos para proteger seu corpo. Ben tinha certeza absoluta de que um ataque daqueles obliteraria Howell. Por isso, ele ordena que seus homens saqueiem
hackeiem o equipamento do corpo de Howell. No entanto, para sua surpresa, Howell ainda está vivo e ileso. Então, Ben manda seus homens continuarem atirando até que ele caia morto. Porém, com seus atributos de defesa aumentados, Howell consegue atravessar os disparos de laser e eliminar todos os homens de Ben de uma só vez. Em seguida, ele volta sua atenção para Ben, que tenta se defender com sua armadura, mas Howell aproveita a oportunidade para se mover para trás dele e ativar sua nova habilidade especial, Explosão Defensiva. Essa habilidade não causa dano direto ao alvo, mas ataca suas defesas por dentro. Assim, momentos depois, a armadura de Ben começa a derreter em seu corpo. Agora que suas defesas se foram, Howell o nocauteia com um único soco. Ben implora para que Howell poupe sua vida e até oferece a chave de um baú do tesouro. Isso desperta a curiosidade de Howell, então ele decide deixar Ben de lado por enquanto e vai verificar esse suposto tesouro. Ao inserir a chave e abrir o baú, Howell fica impressionado ao encontrar diversos itens raros. Além de conceder 35.000 de XP, o baú contém uma lágrima de Medusa, vários cristais antigos, uma chave de dungeon e uma arma Hellcream. Todos esses itens são poderosos, mas Howell não tem utilidade para eles no momento, então decide converter a maioria em pontos de experiência através do sistema. Depois disso, ele passa a ter um total de 130 pontos de experiência. Com essa nova quantidade, o sistema informa que ele pode desbloquear uma nova conta de Rei da Glória, que vem com um conjunto totalmente novo de habilidades e atributos. A conta se chama Crazy Moss e concede a ele as habilidades de um cientista louco que um dia destruiu seu próprio mundo com suas invenções. Howell não gosta muito disso, já que destruir o mundo parece algo sério demais, mas o sistema garante que nenhuma habilidade é inerentemente maligna. Tudo depende de como ele escolhe usá-la. O sistema diz para ele apenas testar, então Howell decide tentar e ativa a habilidade. Porém, nada acontece de imediato, e ele pensa que pode ser inútil. No entanto, momentos depois, um pequeno robô chamado Wise aparece aos pés de Howell e explica que é uma IA criada por Crazy Moss. As habilidades de Moss permitem engenhar, decompor e montar qualquer coisa que desejar, até mesmo armas poderosas. Howell pede uma demonstração, mas Wise diz que o nível dele ainda é baixo para criar armas fortes. Ainda assim, pode mostrar a versatilidade da habilidade. Howell entrega 2 itens, e após combiná-los, Wise cria uma armadilha de gosma pegajosa. Agora que entende como funciona, Howell joga todas as armas que coletou no chão e manda Wise criar algo com elas enquanto ele estiver fora. Enquanto isso, Howell parte para resgatar Mosher. Ao chegar ao local onde ela está sendo mantida, encontra 2 de seus guarda-costas transformados em pedra. No segundo andar, há um mercenário de nível 38 conversando com ela. Howell sabe que não tem chance contra alguém desse nível, então decide esperar um pouco para pensar em um plano de ataque adequado. O mercenário diz a Mosher para revelar o segredo antes que seja tarde demais. Afinal, se ela não lhe entregar a lágrima de Medusa, seus leais guarda-costas permanecerão como estátuas para sempre. Howell escuta isso e se lembra de que a lágrima de Medusa estava no baú que encontrou anteriormente. Então ele a retira do inventário e corre até os guarda-costas petrificados para libertá-los e fazê-los lutar contra Shio por ele. No entanto, mesmo depois de derramar as lágrimas sobre os guardas, nada acontece. Então Howell fica confuso, sem entender o que está acontecendo. Enquanto isso, Shio diz a Mosher que, se ela concordar com suas exigências, ele garantirá que ela se torne a próxima líder do grupo Mo, e tudo o que ela precisa fazer é fornecer um mapa das áreas de implantação da zona segura. Porém, Mosher responde que se tornar a líder do grupo não é uma oferta suficiente, já que ela poderia conseguir isso sozinha. Enquanto isso, Howell continua tentando descobrir como libertar os guarda-costas, mas mesmo depois de despejar toda a garrafa de lágrimas de Medusa neles, absolutamente nada muda. Para piorar, Mosher recusa completamente as exigências de Shio, fazendo com que ele comece a perder a paciência. Howell até gostaria que ela pelo menos fingisse concordar para ganhar tempo. Ela diz a Shio que, não importa o que ele diga, nunca conseguirá convencê-la. Por causa disso, Shio decide matá-la. Sem alternativa, Howell é forçado a sair de seu esconderijo para salvá-la. Mosher reconhece Howell como o candidato promissor que havia notado antes, e parece bastante confiante para alguém que estava prestes a morrer há pouco, especialmente porque nem sabia que ele estava ali. Howell manda Mosher ficar para trás, pois não pode deixá-la morrer no meio da batalha. Como os 2 guarda-costas ainda estão petrificados, ele terá que enfrentar Shio sozinho. Ainda assim, lutar contra alguém tão forte não será fácil. Então Howell diz a Mosher que ela terá que pagar por salvar sua vida. Ela concorda sem hesitar, e ainda acrescenta que, se ele conseguir tirá-la dali sem nenhum arranhão, lhe dará mais 10 milhões como bônus. Satisfeito com o acordo, Howell se prepara para a luta e lança uma explosão de tempestade de fogo contra Shio. Porém, o ataque não surte efeito, pois Shio simplesmente atravessa as chamas como se nada tivesse acontecido. Em seguida, ele chuta Howell para o lado para poder alcançar Mosher, mas, no momento em que está prestes a atacá-la, Howell retorna e o força a recuar. Os 2 trocam golpes por alguns segundos, mas o poder de Shio é muito superior ao de Howell. Após receber
apenas um golpe, Howell perde mais de 20% do seu HP. Vendo a situação crítica, Mosher diz que ele ainda pode fugir enquanto há tempo, já que aquilo não tem nada a ver com ele. Mas Howell se recusa a desistir, pois ainda tem alguns truques na manga. Ele então lança a armadilha pegajosa que Weiss criou anteriormente em Shio. No início, Shio acha que é apenas um truque inútil, mas logo percebe que sua vida está sendo drenada lentamente. Talvez tenha subestimado Howell. Decidido a acabar com aquilo rapidamente, Shio se liberta da armadilha e lança um golpe poderoso contra Howell. Howell consegue bloquear, mas mesmo com seu escudo, seu HP cai drasticamente. Ele sabe que não pode aguentar muito mais, mas já tem um plano em mente. Só precisa ganhar mais tempo. Ele joga outra armadilha para atrasar Shio, e enquanto ele está distraído, pega a arma que pediu para Weiss modificar. Quando a arma começa a disparar, Shio é forçado a correr pelo ginásio para desviar dos tiros. Porém, ele não percebe que a arma dispara automaticamente. Então, Howell aproveita a chance para se aproximar por trás e esfaqueá-lo. Shio é pego de surpresa, mas reage imediatamente e golpeia Howell para tirá-lo de cima. No começo, parece que o ataque de Howell não teve efeito, mas a adaga que ele usou possui veneno de morte instantânea, o que garantiria a vitória. No entanto, Shio possui um item lendário de proteção, e ao usá-lo consegue sobreviver. Howell, mesmo assim, ele fica extremamente furioso, pois aquele item custou muito caro, e não consegue acreditar que o desperdiçou com alguém como Howell. Determinado a não cair mais em truques, ele começa a espancar Howell, que já não tem mais recursos para se salvar. Shio está prestes a matá-lo, mas no último segundo, os guarda-costas petrificados de Mosher finalmente se libertam e empurram Shio para longe, salvando Howell. Eles agradecem pela ajuda, pois, se ele não tivesse usado a lágrima de Medusa antes, nunca teriam conseguido se libertar sozinhos. Agora que estão de volta, eles derrotam Shio com um único golpe. A batalha finalmente chega ao fim. Mosher se aproxima de Howell e agradece pela ajuda, e ele responde que não há de quê, mas ainda espera receber sua recompensa, incluindo os 10 milhões extras prometidos. Depois de se levantar, Howell vai até o corpo de Shio e o esfaqueia para garantir que está morto. Em seguida, Mosher pergunta se ele gostaria de se juntar ao seu grupo. Howell recusa, dizendo que está ali apenas pelo dinheiro, e não gosta da ideia de ser subordinado de alguém. Mosher insiste, afirmando que ele não se arrependeria, pois ela cuida muito bem de seus subordinados. Ela promete que, se ele aceitar, tanto ele quanto sua família viverão na melhor área da cidade. Essa é uma oferta boa demais para recusar. Algum tempo depois, vemos Howell e sua família em um dos quartos de hospital mais luxuosos da cidade. Enquanto Yunf observa tudo maravilhado, o pai de Howell olha para ele com preocupação, sem entender como ele conseguiu pagar por algo assim. Howell o tranquiliza, dizendo que não precisa se preocupar com o dinheiro. Pouco depois, um novo médico entra para examinar seu pai e pede desculpas sinceras pelo tratamento ruim que ele recebeu anteriormente. Como o hospital pertence ao grupo Hano, alguém VIP como Howell não precisa pagar absolutamente nada. Em seguida, eles devolvem o cartão preto que Mosher havia dado a Howell para pagar o tratamento de seu pai, e Howell começa a perceber cada vez mais as vantagens de ter o apoio do grupo Mo. O médico então ordena aos assistentes que tragam um antídoto de mais alta qualidade para o pai de Howell. Mas enquanto isso, Yunfei não consegue deixar de se perguntar por que Mosher daria seu cartão preto para Howell. Então ela começa a suspeitar que ele pode ter se aproximado demais dela durante o torneio. Porém, Howell diz que nada disso aconteceu. Nesse momento, as enfermeiras voltam correndo para avisar que algo terrível aconteceu. Elas foram até o cofre buscar o medicamento de nível máximo, mas ao chegarem lá, todos os remédios valiosos haviam sido roubados. No lugar, havia apenas uma mensagem escrita na parede: Deus das bestas. O médico presume que isso foi obra de um grupo rival, e sem esse medicamento de alto nível, não há como tratar a condição do pai de Howell. Então, Howell pergunta se existe outra forma de conseguir o remédio, e o médico diz que talvez ele possa encontrar algo no mercado negro. Howell decide ir até lá, então parte com Yunfei. No caminho, ele explica tudo o que aconteceu durante o torneio, e ela fica aliviada ao saber que ele ganhou o favor de Mosher por salvá-la, e não por ter virado algo como um sugar baby. Eles se aproximam do ponto de encontro, indicado pelo vendedor do mercado negro, então avançam com cautela. Porém, para surpresa deles, não há ninguém ali. Howell acha estranho, já que o mercado negro é conhecido por sua confiabilidade. De repente, Yunfei percebe uma caixa em cima de algumas lixeiras próximas e supõe que o remédio esteja lá dentro. No entanto, ao abrir a caixa, um gás misterioso é liberado e logo em seguida, ocorre uma explosão, forçando Howell e Yunfei a recuarem. Quando pousam, acabam caindo diretamente em uma armadilha já preparada. Howell tenta usar o sistema para escapar, mas ele informa que o gás contém um veneno que cria um campo de silêncio absoluto. Esse efeito também bloqueia parcialmente todas as comunicações, incluindo o próprio sistema. Portanto, levará alguns minutos para se recuperar. Nesse momento, uma figura se aproxima. É o Dr. Fan, o primeiro médico que tentou expulsar Howell e sua família do hospital. Howell já suspeitava dele, pois apenas alguém do hospital teria acesso a uma poção de alta qualidade para vender no mercado negro, e Fan não nega. Ele admite que
que roubou os suprimentos do hospital, pois trabalha secretamente para uma facção rival e guarda rancor de Howell por tê-lo feito perder o emprego. Agora, pretende assistir enquanto ele morre lentamente envenenado. Esse seria o fim de Howell e Yun-Fai, mas de repente uma mulher aparece e nocauteia Fan. Howell nunca a viu antes, então se pergunta por que ela o salvou, mas ela esclarece que não veio para ajudá-lo. Seu nome é Sil, e ela apenas tem um acerto de contas com Fan. Ainda assim, já que está ali, ela ajuda Howell e Yun-Fai a se libertarem da armadilha. Yun-Fai já sofreu bastante com o veneno, então Howell lhe dá um remédio para recuperar parte do HP. Em seguida, ele parte com Sil para perseguir Fan. Porém, antes que percebam, Fan dá a volta e captura Yun-Fai, usando-a como refém. Antes que ele possa feri-la, um garoto chamado An-Cheng surge do nada e acerta um chute voador no rosto de Fan. Ele então segura Yun-Fai, que fica completamente encantada, achando An-Cheng extremamente incrível. Howell chega logo depois e agradece a An-Cheng por salvar Yun-Fai. Agora que ela está segura, Howell agarra Fan e começa a espancá-lo em vingança. Yun-Fai pede para ele parar e lembra de pegar o remédio do casaco de Fan antes que ele acabe quebrando. Howell agradece o aviso, pega o remédio e o guarda com segurança. Depois disso, continua espancando Fan. Quando finalmente se dá por satisfeito, ele para.